Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Nenhuma dúvida? Só a matéria da prova, tipo, vai até onde? Até a última aula. Provavelmente vai até a partícula numa caixa, que a gente não viu ainda, né? Mas a gente vai ver nas próximas aulas. Aí toda a parte de formalismo, toda essa parte de sistemas de posição e momento, né? Que a gente andou vendo. Partícula livre, princípio da incerteza, que eu vou dar também nas próximas aulas, e provavelmente partícula na caixa. Então, é isso. Depois, se vocês quiserem, vocês podem me perguntar em relação ao livro, assim, quais capítulos a gente precisa cobrir. A evolução... Você recomenda qual livro mesmo? Eu esqueci. Então, o livro oficial do curso é o Shankar, Principles of Quantum Mechanics. Esse é o livro. Eu não gosto muito dessa pergunta porque significa dizer que você não está lendo o livro. Eu estava lendo Sakurai, mas eu fui altamente... Não, Sakurai é um livro de pós-graduação. Exato. Ele começa falando de spin, não tem muito a ver assim, com... Então, eu recomendo você ler o Shankar mesmo, que é um livro mais introdutório. Ele é alguma coisa entre o Sakurai e o Griffiths. O Griffiths é muito simples, o Sakurai é muito complicado. O Shankar está ali no meio, sabe? Mas, enfim, tem tudo lá. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Sobre isso, sobre a prova, sobre as aulas que a gente andou tendo? Bom, então, já que se ninguém tem dúvida, a gente vai discutir o assunto de hoje, que é a partícula livre, né? Então, hoje a gente vai ver o nosso primeiro sistema quântico completo, né? Partícula livre, em uma dimensão, em D, né? Uma dimensão. Tá. Então, a ideia aqui é resolver completamente o problema da partícula livre. O que significa resolver o problema? Significa começar com uma função de onda inicial, aplicar o operador unitário, a evolução temporal, e descobrir a função de onda no instante arbitrário do tempo, si de t, dadas as condições iniciais. Isso significa resolver a equação de Schrödinger. Vamos resolver a equação de Schrödinger. Ok? Então, vamos lá. Então, qual que é a hamiltoniana? Né? A primeira coisa que a gente tem que ver é a hamiltoniana, porque a hamiltoniana descreve a dinâmica do sistema. Então, a hamiltoniana, no caso da partícula livre, é simplesmente a hamiltoniana de uma partícula livre, né? P2 sobre 2m. M é a massa da partícula, P é o momento, e em mecânica quântica o momento é dado pelo operador menos IH cortado, ddx. Espera aí que está dando um delay aqui. D sobre dx. Deixa eu ver se eu fecho algumas coisas aqui. Fechar isso. Fechar uns papers aqui, porque o computador está ficando lento. Tá bom? Então, essa é a hamiltoniana do sistema.
E aí o que a gente tem que fazer é resolver a equação de Schrödinger, que diz que IH cortado, derivada temporal da função de onda, tem que ser igual à hamiltoniana aplicada na função de onda. Okay. Vamos descrever na base da posição. Então, vamos considerar o produto interno entre o braço associado a x e o estado, né? Isso é a função de onda. E aí, em termos dessa função de onda na base da posição, eu posso escrever a equação de Schrödinger como sendo IH cortado, ddx, ddt, psi, que vai ser uma função de x do tempo. Isso daqui tem que ser igual a menos h cortado ao quadrado sobre 2m, ddx, psi de x. Ok? Então, essa é a função de onda. Essa é a função de onda que a gente tem que resolver. E aí a gente viu na aula passada, né, que para resolver essa função de onda, a gente tem que encontrar os autovetores e autovalores da hamiltoniana. Encontrar os autoestados. De H. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente escreve a equação de autovetor, então H aplicado em igual a E vezes zero, né? É a energia. Só que a energia, nesse caso, é o operador momento ao quadrado sobre 2m. Okay? E aí, qual que vocês acham que é o autovetor E? Quem é E? Alguém sabe me dizer? Como é que a gente acha as altas energias, dado que o operador de energia é o operador momento ao quadrado dividido por um número? Alguma ideia, gente? Alguém tem alguma ideia? Alguém quer sugerir uma ideia? Então, eu tenho momento ao quadrado dividido por um número constante. E eu quero descobrir quem é o autoestado, quem são os autoestados correspondentes a esse operador aqui. Alguém quer discutir? A gente pode botar o P na equação, Thiago? Como assim? A gente vai ficar... Porque a gente vai ter P2... Porque a gente tem H, E, o cat E, ali em cima igual a E, né? Que é igual a P ao quadrado sobre 2ME. Aí a gente pode jogar para outro lado. Porque a gente sabe que o P, ele é o autoestado que fala, acho, de P ao quadrado. A gente tem isso aqui, né? Que o operador momento, ele tem um cat P como autoestado. A gente pode botar P ao quadrado sobre 2M cat P é igual a EP. Então, você quer escrever assim, né? P ao quadrado, P, isso daqui é igual a P vezes o cat P, né? Essa é a sua sugestão que você estava falando? Mas eu acho que eu tô percebendo que não vai chegar em lugar nenhum. Não, vai sim, porque olha só. Isso daqui está escrito por essa equação aqui, né? Uhum. Eu tenho que P operador, eu posso escrever P ao quadrado aplicado no autoestado P, é o P operador vezes o número P vezes o cat P, que por sua vez é igual, né, ao número P vezes o operador, que o número comuta com o operador, vezes P, que por sua vez é P ao quadrado vezes P, né? Então, o que a gente vê aqui é que
A alto gente pode encontrar o P com isso, né? Não, então, o autoestado do momento, né, ele também é autoestado de P ao quadrado. Então, a gente pode falar que o autoestado de energia é o autoestado de momento. Porque aí, quando eu colocar isso aqui nessa equação, olha, vamos inserir essa relação aqui dentro. A gente vai ter o autoestado, não, o operador momento dividido ao quadrado dividido por 2m aplicado em P. Isso vai ser o momento ao quadrado sobre 2m vezes o autovetor. Então, isso aqui vai ser o operador. Isso daqui é um autoestado, né? Porque ele aparece aqui e aqui. E aqui a gente tem o alto valor, né? Que é um número isso. Número real. Entendeu? Deu para entender? Então, os autoestados de H são os autoestados de momento. E eles têm alto valor, P ao quadrado sobre 2m. Todo mundo seguiu isso, gente? Ou alguém tem alguma dúvida sobre essa passagem? Isso é só para partícula livre, né? Se tivesse um potencial, o autoestado de energia seria diferente, né? Quando bota potencial, muda tudo. A aula de hoje a gente está falando só da partícula livre, realmente. Não. Senão a vida seria muito fácil, né? Não, já teria resolvido. Mas você tem razão, é só para a partícula livre. Tá bom, gente? Só que tem uma situação aqui que é o seguinte, olha só. Eu tenho P, né? E eu tenho o menos P. Vamos ver o que acontece quando eu aplico o operador H no autoestado menos P. Isso daqui vai ser o operador momento ao quadrado sobre 2m aplicado em menos P. Isso daqui vai ser P sobre 2m vezes o operador momento aplicado em menos P. Só que isso também é igual a P sobre 2m vezes menos P, né? Porque esse operador aqui faz sair o menos P de dentro desse estado. Menos P também é autoestado do operador momento. E aqui eu vou ter menos P sobre 2m vezes o operador momento P vezes menos P. Isso daqui vai ser igual a menos P ao quadrado sobre 2m vezes menos P. Então, da mesma forma como o menos P também da mesma forma como o P é autovetor com alto valor P ao quadrado sobre 2m, o menos P também é autovetor com o mesmo alto valor, porque aqui eu tenho menos P ao quadrado que vai dar P ao quadrado. Então, eu tenho que a energia, né, o autoestado P e o autoestado menos P têm a mesma energia. Então, tem uma degenerescência na energia. Vocês estão seguindo? Então, em particular, né, eu posso criar uma função de onda psi, que é uma superposição de P com menos P. E ela vai ter a mesma energia. Tá? Esse P corresponde a partículas propagando para a direita e o menos P corresponde a partículas propagando para a esquerda. Então, fisicamente, eu posso ter uma partícula que se propaga para lá, e isso vai ter uma energia P ao quadrado sobre 2m. E eu posso ter uma partícula que se propaga para o outro lado, no sentido oposto, que também vai ter energia P ao quadrado sobre 2m. Né? Essa degenerescência vem da direção de propagação da partícula. E aí, quanticamente, eu também posso formar uma superposição da partícula andando para a direita e para a esquerda. Isso é um fenômeno puramente quântico. E isso daqui tem a mesma energia.
Isso também é um autoestado da energia para alfa e beta gerais, né? Que também é um autoestado da energia, então ele tem a mesma energia que P menos P, mas é uma superposição. A partícula não está nem indo para lá, nem indo para lá. Ela é bem indefinido. Algumas pessoas falam que ela está indo para os dois lados ao mesmo tempo, mas isso também não é correto. Tá? Alguma dúvida sobre isso, gente? Aí, Thiago, você falou que esse negócio dela ter a mesma energia em ambas as direções é uma coisa quântica, né? Você falou. Mas isso não aconteceria na mecânica clássica também? Não, isso em si, o fato dela ter a mesma energia andando nas duas direções, também acontece na mecânica clássica. Né? Se eu tenho uma bolinha de gude andando para lá com o momento P, isso tem a mesma energia que uma bolinha de gude andando para lá com o momento P também. O que não acontece em mecânica clássica é de você ter estados que são uma superposição da bolinha estar andando para um lado e para o outro. Isso que é diferente. Tá. Não existe essa noção de superposição em mecânica clássica. Uhum. Bom, então a gente agora tem os autoestados da energia. Então eu quero calcular o operador evolução temporal, que é elevado a menos I sobre H cortado, HT. Né? Isso daqui vai ser uma integral nos valores da energia, né? A gente viu isso na aula passada. Certo? Só que aqui, né, a gente pode escrever direto que os autoestados de energia, nesse caso, são os autoestados de momento, então eu posso substituir essa integral por uma integral no momento. E a energia é dada pelo momento ao quadrado sobre 2. Isso daqui são números. Né? Então, a gente pode calcular o seguinte, olha só. Eu tenho o psi de t, né? Psi no instante t. Isso daqui é dado pelo operador unitário, que é a função do tempo, aplicado em psi no instante zero. Isso daqui é a mesma coisa que escrever produto interno entre x e psi de t. Isso daqui vai ser o psi de x no instante t, que vai ser igual ao produto interno de x, u de t, psi de zero. Certo? Só que agora eu posso inserir uma identidade aqui no meio. Vou inserir uma identidade aqui, que é uma integral em dx', x'. Isso daqui vai ser uma integral em x, u de t, x', psi de zero. Bom, esse cara daqui é o psi em x', avaliado no instante zero. E esse cara daqui é uma coisa que eu vou chamar de u de x, t, x' zero. Ele pega a função de onda no instante zero na posição x' e propaga a função de onda para o instante t na posição x. Então, isso daqui é o que eu chamo de propagador. O propagador, que eu estou chamando de u de x, t, x' zero, ele é o produto interno de x vezes u de t aplicado em x'. Isso daqui pode ser interpretado como a função de onda no instante inicial, ela é uma delta na posição, no espaço, na posição x',
eu evoluo ela por um tempo t e vejo qual é a probabilidade de eu encontrar a partícula numa posição arbitrária qualquer. Ok? Isso daqui é o chamado propagador. Tá? O propagador ele é interessante porque ele propaga a função de onda. Então, deixa eu escrever aqui. Então, eu posso usar o propagador, né, para descobrir a função de onda numa posição x no instante t como sendo simplesmente integral. Falta um dx'. A integral em dx' do propagador convoluído com a função de onda no instante. Isso daqui é a mesma coisa que em métodos a gente chama de função de Green, se vocês forem lembrar. Então, isso aqui é a função de Green, né? No caso de uma equação diferencial usual. Estão lembrados da função de Green? É aquele cara que todo mundo ignorou lá, falou, isso aqui não vai servir para nada. Agora ele voltou. É importante. Tá claro isso, gente? Então a gente quer calcular esse bicho aqui, porque se eu tenho esse bicho aqui, a partir do estado inicial eu consigo calcular o estado num instante qualquer. Tá bom? Então esse é o objetivo da aula de hoje, é calcular isso para partícula livre. Tá bom, gente? Alguma dúvida nisso? Então, vamos calcular. A gente tem aqui, ó, essa expressão aqui, né? O U de T é dado por esse operador aqui. Então, vamos escrever ele aqui embaixo. Tá claro, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Por favor, perguntem se vocês tiverem dúvida. Isso não é nada óbvio. Bom, então a gente tem aqui U de T, que vai ser uma integral em dt, T, T, é elevado a menos I sobre H cortado, T ao quadrado sobre 2m. E a gente quer calcular esse objeto aqui, x, U de T, x'. Isso aqui vai ser integral em T, de x, T, T, x, é elevado a menos I sobre H cortado, T ao quadrado sobre 2m. Ok? Quem são esses caras aqui? A gente já conhece esse cara, né? De algumas aulas atrás. Alguém lembra? Alguém quer arriscar? Quem é esse cara, gente? São aqueles operadores. Não, eles não são operadores, eles são números, né? É aquele negocinho de caliçador. Eu acabei de ver, esqueci o nome. Vai ser 1 sobre raiz de 2π elevado a IP, coisa. É isso? Mas vocês têm que estar afiados nisso, vocês têm que saber quem são esses caras. Eles não são operadores, eles são números, porque eles fecham um bra e o ket, né? Então, toda vez que a gente fecha um bra com um ket, a gente tem um número. Eles são a função de onda de alto estado do momento na base da posição. Né? E eles são dados por 1 sobre raiz de 2π elevado a I px. Né? Então, todo mundo tem que lembrar quem são esses caras aqui. Isso é importante. Esse cara daqui é a mesma coisa, só que complexo conjugado, né? Porque ele está trocado P de posição, né? Aqui o P ele é representado por um ket e o X por um bra. Aqui é o contrário, o P é um bra e o X' é um ket. Então, esse aqui vai ser 1 sobre raiz de 2π elevado a menos I P x'. Né? E aí a gente vai ter
E elevado a menos I sobre H cortado. T ao quadrado sobre 2M. Okay. Então, vamos reescrever isso daqui. Isso daqui vai ser integral em dp sobre 2π, né? Porque eu tenho 1 sobre raiz de 2π aqui. Ao quadrado, né? Então, eu tenho E elevado a I, P, x menos x'. E aqui eu tenho E elevado a menos I sobre H cortado. T sobre 2M. P ao quadrado. Tá bom, gente? Então, agora a gente tem que resolver essa integral, né? Lembrando que essas integrais são sempre de menos infinito a mais infinito. Então, o que a gente tem aqui é uma integral da exponencial de um polinômio quadrático, é uma integral gaussiana, que a gente viu lá no início do curso. Integral gaussiana. Então, quanto é que vale a integral gaussiana? Pode buscar aqui na internet rapidinho. Esse 1 sobre 2π pode sair, não pode? Pode sair para fora da integral. Deixa eu ver aqui. Eu digitei muito rápido. Aqui. Eu gosto dessa página aqui da Wikipédia que vocês estão vendo. Ela tem a forma que a gente precisa sempre. Em algum lugar aqui embaixo, ela tem essa expressão. A gente vai usar tanto que a gente vai acabar memorizando. É essa expressão aqui, ó, que a gente vai usar hoje. Essa daqui. Ok? A gente vai usar esse carinho, né? Que nem a Bianca falou, esse 1 sobre raiz de 2π pode sair para fora. Esse aqui vai ser 1 sobre 2π, né? Pode sair para fora da integral. E aí eu vou ter uma integral em dp de E elevado. Vamos colocar aqui em evidência o P ao quadrado, vai ser, tem um sinal menos na frente, vai ter I sobre H cortado, P sobre 2M, que multiplica P ao quadrado, esse termo aqui, mais um termo que é I x menos x', que multiplica P. Então, vocês podem reparar que está exatamente nessa forma daqui. Então, eu posso aplicar essa forma. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 2π, que já estava lá antes. Ok? Aqui eu vou ter dp, integral de dp, né? Bom, integral em momento, mas aqui eu vou ter π sobre a raiz quadrada, só que o nosso a vale esse parênteses aqui. Então, isso vai ser π sobre I sobre H cortado, P sobre 2M, raiz quadrada. Tá bom? Vezes a exponencial de b ao quadrado, só que b ao quadrado é I vezes x menos x', então isso vai dar menos x menos x' ao quadrado, divididos por 4a. Divididos por 4 I sobre H cortado, P sobre 2M. Tudo bem, gente? Então, esse é o resultado da integral. Então, vamos trabalhar ele um pouquinho, né? Aqui eu vou ter 1 sobre 2π. Aqui eu vou ter 2M H cortado sobre vezes π sobre I vezes T, raiz quadrada. E aqui eu vou ter exponencial de esse 4 cancela com esse 2. Então, a gente vai ter M H cortado, x menos x' ao quadrado, com sinal menos aqui. E aqui eu vou ter
I vezes T. Certo? Ali embaixo tem um 2, não? É, tem um 2. Exponencial. Tem um 2, é verdade. Peraí, que eu estou confundindo alguma coisa aqui. Hum. Hum. Ah, não, claro, gente, claro. Ah, vocês não estão prestando atenção. Está faltando um H cortado aqui, está faltando um H cortado aqui e está faltando um H cortado aqui. Desculpa, minha mania de colocar H cortado igual a 1. Mas se a gente colocar H cortado igual a 1 em algum lugar, a gente tem que colocar em todos os lugares. Como a gente não está colocando, tá? Tem um H cortado aqui. Então, vamos fazer de novo direito. A partir dali. Vamos fazer a integral de novo. Tem que ter um H cortado ali, porque as dimensões estão erradas. Olha. Por isso que eu estava achando esquisito. Então, vamos lá. Então, vamos fazer a integral de novo. Essa aqui vai ser 1 sobre 2π. Aí eu vou ter π sobre A. Então, vai ser π sobre I vezes T sobre 2m H cortado raiz. E aqui eu vou ter exponencial de menos x ao quadrado sobre H cortado ao quadrado, divididos por A. Só que o A vai ser IT sobre 2mh cortado. Agora sim. Tem um 4. É dividido por 4A, não? Ah, é, divididos por 4A. Obrigado. É verdade. Divididos por 4A. Então tem um 4 aqui. Então agora a gente pode trabalhar essas expressões. Ok? Eu acho que ainda está faltando um H cortado em algum lugar. Bom, então isso aqui vai ser 1 sobre 2π. Aqui eu vou ter 2m H cortado, π, sobre I vezes T. E aqui a gente vai ter E elevado a menos. Bom, vamos lá. Esse 4 cancela com esse 2, vira 2. Esse H cortado cancela com esse aqui, então fica só um H cortado. Então eu vou ter menos M x menos x ao quadrado, divididos por I vezes H cortado vezes T. Vezes 2, né? 2. H cortado T. Só que aqui eu tenho um I. Me deem só um minutinho, gente, rapidinho. Já volto. Desculpa, gente, alguém pediu um iFood para minha casa que não é meu. Enfim. Então, onde é que a gente estava? Então, a gente está nessa parte aqui, né? 2H cortado, tem um I aqui. Bom, esse I, eu posso multiplicar ele em cima e embaixo. E sumir com aquele sinal, né? Então, isso aqui fica assim. Tudo bem, gente? Alguma dúvida sobre isso?
Aqui, o que mais que a gente pode fazer? Então, a gente pode escrever isso aqui como sendo 1 sobre 2π dentro da raiz, vai ficar 1 sobre 2π ao quadrado, né? Então, eu vou ter 2mh cortado π sobre 2π ao quadrado, i vezes t, é elevado a i n x menos x' ao quadrado sobre 2h cortado π. Ok? Então, aqui a gente vai ter, né, esse π, 2π. Um deles vai cancelar com esse 2π aqui. Não posso sumir com isso. Esse cara aqui. E aí a gente vai ter mh cortado sobre i t 2π raiz é elevado a i n x menos x' sobre 2h cortado. Então, esse é o propagador da partícula livre. Ok? Alguma dúvida, gente, sobre isso? Então, vamos escrever isso numa caixinha. Então, o propagador da partícula livre que propaga do instante zero, uma posição x', para o instante t, numa posição x, é dado por mh cortado sobre 2π i vezes t, vezes e elevado a um quadrado, né? X menos x' ao quadrado dividido por 2h cortado t. Então, esse é o resultado que a gente obteve. A partir desse resultado, a gente consegue calcular a função de onda em qualquer instante de tempo, através daquela fórmula lá em cima. Mas deixa eu repetir ela aqui. Então, o psi no instante x, no instante t, na posição x, vai ser dado por uma integral em dx'. Essa integral é sempre de menos infinito a mais infinito. Do propagador, essa função aqui, vezes psi de x' no instante zero. Então, se eu tiver a função de onda inicial agora, eu consigo calcular a função de onda no instante qualquer do tempo. Tá claro, gente, o que a gente está fazendo? Todo mundo entendeu isso? Ou alguém? Tá claro, sim. Ah, que bom. Obrigado. Legal. Então, vamos fazer um exemplo, né? Vamos fazer um exemplo. Então, nosso exemplo vai ser o seguinte. Então, vamos considerar a função de onda, né, no instante zero, ela é dada pelo produto interno do psi no instante zero do x'. Posso escrever isso como psi x' zero. Isso daqui vai ser igual a e elevado a menos x' ao quadrado sobre 2 delta ao quadrado, divididos por i delta ao quadrado elevado a 1/4. Então, isso daqui é uma gaussiana, né? Primeira coisa é ver se a função de onda está normalizada. Então, qual que é o módulo de psi de x' zero? Módulo ao quadrado. Isso vai ser igual a menos, e elevado a menos x' ao quadrado sobre delta, divididos por i delta ao quadrado, raiz quadrada. E aí vamos integrar isso daqui para ver se está normalizado. Então, integral em dx' de psi x' zero módulo ao quadrado vai ser igual a 1 sobre i delta ao quadrado raiz, né, que multiplica a integral de e elevado a menos x' ao quadrado sobre delta. Tá? Aí vamos usar de novo essa fórmula aqui em cima. Vai ser raiz de π sobre a.
certo? Só que A é 1 sobre delta, então a integral vai ser 1 sobre raiz de π delta ao quadrado, vezes raiz de π sobre A, só que A é 1 sobre delta. Isso daqui vai ser, aqui é delta ao quadrado, né? Tá faltando, desculpem, eu comi um quadrado aqui. Tá? E aqui vai ser π delta ao quadrado, divididos por raiz de π delta ao quadrado, que é igual a 1. Então, a função de onda está normalizada. Então, a gente não vai ter problemas com a norma. Tá? Então, de fato, isso daqui é uma função de onda normalizada. Já está normalizada. Certo? E aí, essa função de onda, vamos desenhar a cara dela. Então, de x', né? E aqui eu vou desenhar se x' no instante zero. Vamos desenhar o módulo ao quadrado que dá a densidade de probabilidade. Então, quando a gente tiver x' igual a zero, né? Isso daqui vai ser uma constante, e essa constante, essa função está centrada em zero e ela decai nessa curva sino, né? Essa curva gaussiana. Ela decai exponencialmente com o quadrado da distância. Então, ela vai ter uma cara assim. E ela é simétrica em relação ao eixo. E a área embaixo dela é igual a 1. A área está normalizada. E, além disso, né, a gente pode definir a largura dela como sendo esse delta. Como é que a gente calcula essa largura delta, né? Bom, eu vou deixar como um problema para vocês fazerem, mas acho que todo mundo sabe fazer isso. A gente tem que calcular o delta x. Esse delta x ele vai ser o valor de x quadrado médio menos o valor de x médio ao quadrado, raiz quadrada. Né? Essa é a variância, né? O desvio padrão da curva. E aí eu queria que vocês fizessem em casa, como um exercício, problema. Acho que está na lista, não lembro. Mas se não tiver, por favor, faça. Mostrar aqui o x médio, para esse caso, é igual a zero. E mostrar que o delta x vai ser delta sobre raiz de 2. Esse é um exercício muito simples, que eu acho que todo mundo deve saber fazer. Tá? Alguma dúvida, gente, sobre isso? Então, essa largura aqui, ela é aproximadamente delta, ou melhor, mais precisamente, delta sobre raiz de 2. É a variância da curva. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso, gente? Bom, então a gente quer resolver esse problema aqui, ó. Eu tenho a função de onda no instante inicial, a minha partícula está distribuída numa gaussiana, okay? E eu quero saber como é que ela vai estar daqui a um instante, daqui a um intervalo de tempo t. No instante t igual a zero, ela é uma gaussiana centrada em zero. No instante t, eu quero saber quais são as distribuições de probabilidade de eu encontrar a partícula em determinado lugar. Aí, Thiago, Fala aí. eu tenho uma dúvida sobre o propagador. Porque, tipo, a gente bota ele dentro da integral, beleza, mas ele sozinho, ele tem algum significado? Ele dá alguma informação pra gente sobre a função de onda? Só ele? Ele é o propagador, como eu falei aqui, olha. Ele é como se fosse uma amplitude da coisa? Ele é uma amplitude de probabilidade da partícula estar numa posição x' e ter intervalos de tempo depois você encontrar ela em x. Mas essa amplitude que ele dá, tipo, que ele representa, é amplitude total
ao longo, tipo, todas as contribuições no X', ou é como se fosse uma foto de algum momento? É tipo assim, a partícula começa aqui, ó. Aí o computador tá daquele jeito. Meu computador ele vai morrer a qualquer momento. Né? Processou demais já. Eu estava fazendo umas contas de gravidade quântica na segunda-feira e aí a tela ficou preta e nunca mais ela voltou a funcionar. Então, eu estou com problemas com isso. Então, esse X' aqui, né? Digamos que a partícula está localizada aqui, ela está aqui. Tá? Aí, eu espero, no meu relógio, né? Eu espero o intervalo T. Tá? Ele estava no instante T igual a zero, o relógio andou para o intervalo T. Agora eu te pergunto, qual é a amplitude de probabilidade de você encontrar a partícula num estado X'? Tá? Essa amplitude de probabilidade é dada pelo propagador. Em outras palavras, eu tenho a minha partícula localizada em X', uma delta de Dirac. Qual é a probabilidade dela ir parar em outro lugar T segundos depois? Entendeu? Não sei se é isso que você estava perguntando. Não, acho que era assim, acho que era isso mesmo. Você está perguntando a integral de Feynman? Não, eu só queria entender exatamente o que ele representava, tipo, sozinho. Então ele é amplitude, ele dá pra gente a informação da amplitude com um peso proporcional à amplitude inicial, mais ou menos, algo desse tipo. Só que se você considerar que a partícula está localizada, né, a amplitude dela estar num determinado ponto é zero, a não ser que seja no ponto onde ela está localizada. Sim, entendi. Entendeu? Agora Então, entendi. é como se a partícula começasse aqui, fosse parar aqui, e você quer saber qual é a amplitude de probabilidade disso acontecer. Isso é dado pelo propagador. Tá, beleza, era exatamente isso. Valeu. O que dá para falar, que eu não vou falar, mas que daria para fazer, é interpretar esse propagador como uma soma de amplitude da partícula tomar vários caminhos diferentes. Então, tem um caminho muito maluco assim, tem um outro caminho todo doido aqui, tá? Tem um caminho que é uma linha reta. Cada caminho desses vai ter uma amplitude do caminho. Tá? O propagador, ele é dado por uma soma sobre todos os caminhos possíveis da amplitude de cada caminho. E aí eu posso construir a amplitude de cada caminho multiplicando a amplitude de probabilidade dela ir de um ponto X para um infinitésimo deslocado daquele ponto. Tá? E aí eu posso fazer isso de várias maneiras diferentes, porque eu tenho infinitos caminhos diferentes. Né? Na linha reta, esses caminhos seriam uma coisa assim, ó, ela começa aqui e ela termina aqui. Aí eu quero saber qual é a amplitude de probabilidade dela começar no ponto vermelho e terminar no ponto azul. Aí vai ter um caminho que é reto. Vai ter um caminho que faz assim, ó, tá? Ele vai, volta, e aí depois volta. Aí vai ter um caminho que ela vai, volta, fica fazendo vários zigue-zagues aqui na linha reta e depois vai para lá, entendeu? Eu vou ter um número complexo para cada um desses caminhos associados. É a amplitude dela tomar aquele caminho. Quando eu somar todos esses caras, sobre todos os infinitos caminhos, eu vou obter exatamente esse resultado aqui. Essa é a amplitude dela aí do ponto X' para o ponto X. Tem intervalo de tempo depois. Tá? Agora, o que não é trivial é que eu posso interpretar isso como essa soma de amplitude de caminho. Isso é a integral de Feynman, que a gente não vai ver porque não dá tempo, mas é uma reformulação da mecânica quântica, se você quiser. Só que a gente não precisa disso agora. A gente já tem o propagador, entendeu? A integral de Feynman a gente pode usar depois para calcular o propagador de outras formas diferentes. Mas a gente já sabe calcular ele usando Schrödinger, usando o exponencial do operador. Já está aqui, está dado, está resolvido já. Então, você pode interpretar esse propagador como uma função de Green, se você quisesse. Que a função de Green é exatamente isso, né? Basicamente, a função de Green ela era uma coisa assim, eu tenho uma equação diferencial não homogênea, e aí eu quero saber qual é a solução dessa equação diferencial. Eu resolvo a equação diferencial para uma fonte delta, e aí depois eu pego essa solução e faço a convolução dela com
a função não homogênea. Não sei se isso está fazendo sentido, se vocês lembram de métodos, mas vocês devem ter visto isso em métodos matemáticos, o curso de cálculo 4, sei lá. Mas, enfim, isso foi só um comentário à parte. Agora, o que a gente quer fazer é calcular exatamente as probabilidades num instante arbitrário de tempo t, tá? Porque aí eu resolvo. É tudo que eu posso prever, né? É tudo que eu posso fazer, calcular isso. Tudo bem, gente? Alguém quer fazer algum comentário a mais? Então, vamos montar essa conta que a gente tem que fazer. Então, a função de onda vai ser... Então, vamos calcular o psi no instante x, no instante t na posição x. Isso aqui vai ser dado por uma integral do propagador. O propagador vai ser... Essa integral vai ser em dx'. O propagador é aquele carinha que está lá em cima, ele vai ser... Vamos colar ele. Vai ser mh cortado sobre 2π i vezes t. Então, mh cortado sobre 2π i vezes t. É elevado a i em x menos x ao quadrado, né? Sobre 2h cortado t. E agora eu tenho que multiplicar a função de onda inicial, que é e elevado a menos x' ao quadrado sobre 2 delta ao quadrado, divididos por i delta ao quadrado elevado a 1/4. Moleza. Moleza. Moleza porque, olha só, é uma integral gaussiana. Só que agora na posição, ao invés de ser uma coisa no momento. Estão vendo? Porque isso aqui é um polinômio quadrático. Ó. Isso aqui também. Né? Então, eu posso escrever isso daqui como sendo... Bom, eu tenho umas coisas constantes aqui, olha, que não dependem de x'. Isso aqui também não depende de x'. Então, eu posso escrever esses fatores como sendo mh cortado sobre 2π i vezes t elevado a 1/2. Eu posso tirar eles fora da integral. Aqui eu vou ter 1 sobre i delta ao quadrado elevado a 1/4. E agora eu posso escrever a integral sem os fatores constantes, vai ser dx' vezes a exponencial de in sobre 2h cortado t, x menos x' ao quadrado, menos x' ao quadrado sobre 2 delta ao quadrado. Então, tem que resolver essa integral gaussiana. Okay? Vou chamar esse pré-fator aqui de A0, tá? Para não ficar escrevendo isso. E esse resto aqui eu vou abrir essa conta. Então, isso aqui vai ser A0, integral de dx' exponencial de i sobre 2h cortado t, x ao quadrado, menos x' vezes 2, mais x' ao quadrado, menos x' ao quadrado sobre 2 delta ao quadrado. E essa integral de dx', então, tem um termo aqui que depende só de x, né? Que já pode sair para fora, então isso vai ser A0 exponencial de i em
sobre 2h cortado t x ao quadrado vezes a integral em dx' da exponencial de aqui a gente vai ter menos 1 sobre 2 delta ao quadrado mais i n sobre 2h cortado t x' ao quadrado, juntei todo mundo, porque depende de x' ao quadrado, né? Mais menos x i n sobre 2h cortado t x i n sobre 2h cortado t vezes x'. E agora eu tenho uma integral que depende de x' ao quadrado e de x', que é gaussiano. E esse pré-fator aqui, eu posso chamar de A0'. Tá? Só para não ficar carregando aí. Estão seguindo, gente? Tá todo mundo aí comigo? Sim. Bom, então isso aqui vai dar A0'. E agora eu tenho que aplicar aquela fórmula lá da integral gaussiana, né? Porque ela é exatamente aquilo que a gente tinha. Então vai ter a raiz de π sobre A, só que quem é o A? Vamos voltar lá para colar rapidinho. Cadê a integral gaussiana? Aqui. Raiz de π sobre A é elevado a b ao quadrado sobre 4A. É importante a gente fazer essas contas, porque no final das contas a gente tem que treinar isso para ganhar uma certa familiaridade. Então, essa aqui vai ser raiz de π sobre A, mas o A é toda essa coisa aqui. Ó. Então, essa aqui vai ser raiz de π sobre IN sobre 2h cortado P menos 1 sobre 2 delta ao quadrado. E isso elevado a 1/2, que é a raiz. Agora, aqui, a gente vai ter E elevado... Vou escrever como EXP, porque vai ficar grande. Então, vai ser B ao quadrado sobre 4A. Só que o B é toda essa coisa aqui. Esse é o B. E esse é o A, né? É B ao quadrado sobre 4A. Então, vai ser menos M ao quadrado, X ao quadrado, sobre 2H cortado, T ao quadrado, sobre 4 vezes A. 4 vezes I, M, sobre 2H cortado, T, menos 1 sobre 2 delta ao quadrado. Okay? Só que isso daqui agora, eu vou voltar com esse x ao quadrado aqui. Então, isso vai ser o A0 de antes, vezes tudo isso aqui elevado a 1/2, né? Que é π sobre I sobre 2H cortado P menos 1 sobre 2 delta ao quadrado, vezes a exponencial de toda essa coisa aqui, que vai ser. E ver se a gente consegue alguma simplificação. Bom, vou escrever assim. Isso aqui vai ser menos 1 ao quadrado x ao quadrado sobre 2H cortado P ao quadrado dividido por 4 e N
sobre 2h cortado T menos 1 sobre 2 delta ao quadrado. T, menos, agora eu vou recuperar esse fator aqui, ó, menos não, mais, né? Mais I, e multiplica N, x ao quadrado, sobre 2h cortado T. N, x ao quadrado, sobre 2h cortado T. Tudo bem, gente? Deixa eu ver onde é que eu estou. Isso aqui fecha agora, pai. Tá. Acho que a gente está certo. Agora, tudo se resume, olha. Repara o seguinte, olha. Isso daqui é um x ao quadrado. Isso daqui é um x ao quadrado. Então, qual é a cara da resposta? Então, a cara da resposta. Bom, a função de onda ela tem que estar normalizada por obrigação, porque o propagador ele é um operador unitário. E operadores unitários preservam o módulo, e se ele preserva o módulo, ela vai ser uma função, ela vai ser uma função de onda normalizada. Se ela começou normalizada, ela vai terminar normalizada. Então, o psi de x no instante t, olha, vai ser um fator de normalização, ou melhor, vai ser um fator de normalização vezes a exponencial de x ao quadrado. Concorda? Só que só tem um jeito disso ser uma exponencial de x ao quadrado, né? É que isso aqui vai ser e elevado a menos x ao quadrado sobre um delta ao quadrado. 2 delta ao quadrado. Mas esse delta agora ele é função do tempo. Delta de t ao quadrado. Porque o que vai aparecer aqui, ó, tem um monte de funções do tempo aqui, tá? Um monte de variáveis temporais. E aqui a gente vai ter a normalização, que vai ser 1 sobre raiz, né, quártica de π delta de t ao quadrado elevado a 1/4. Então, não importa o que aconteça, por argumentos gerais, a função de onda necessariamente ela tem que ter essa cara. É o que a gente está vendo aqui, porque aparece x ao quadrado aqui, né, dentro da exponencial. E essas são as únicas dependências temporais. Concorda? Então, agora, a dificuldade toda é calcular delta de t. Então, a tarefa é calcular delta de t. E é fácil calcular, só é meio chato, tá? Porque você tem que igualar esses denominadores aqui, fazer uma série de simplificações e no final você vai obter a função de onda escrita em termos de x ao quadrado e desse delta de t. Tá? Isso aqui é um exercício para vocês fazerem. A gente pode comparar na aula que vem, mas eu vou dar a resposta. Tem no Shankar também. Mas a resposta final é isso daqui, olha. A gente vai ter delta de t ao quadrado vai ser igual a delta ao quadrado, o delta do estado inicial, né, vezes
1 mais IH cortado T sobre N delta ao quadrado. Ok? E aí a gente pode calcular, né, a função a distribuição de probabilidade, a densidade de probabilidade na posição x no instante t. Isso daqui vai ser igual ao módulo de psi de xt ao quadrado, que vai ser dado por essa expressão aqui. Vou escrever agora a resposta final. Isso vai ser 1 sobre raiz de π. Aqui a gente vai ter raiz de delta ao quadrado mais h cortado ao quadrado t ao quadrado sobre n ao quadrado delta ao quadrado, e multiplica a exponencial de menos x ao quadrado sobre delta ao quadrado mais h quadrado. Então, qual é a interpretação disso? A função de onda, né, a probabilidade da partícula ser encontrada em uma determinada posição, começa como essa gaussiana. Ela começa assim. Vou exagerar, tá? Ela é uma coisa assim. Ela começa com uma certa largura, delta, ou delta sobre raiz de 2, não importa. Depois de um instante t, ela tem uma largura que é dada por delta ao quadrado mais uma função que aumenta monotonicamente com o tempo. Essa função ela aumenta com o tempo. Então, a largura desse pacote de onda está aumentando. Então, a partícula livre, né, quando ela começa num estado gaussiano, conforme o tempo vai passando, esse estado gaussiano ele vai alargando no tempo. Se eu esperar mais tempo ainda, ela vai ficar mais largona ainda. Então, a probabilidade de eu encontrar a partícula numa determinada região vai ficando cada vez mais monotonicamente, vai ficando cada vez mais equiprovável, né? Até que no infinito ela pode estar em qualquer lugar. Então, a partícula quântica, né, se você começar com ela localizada numa posição, ela vai começar a difundir. Ela sofre uma difusão mesmo, literalmente uma difusão. Então, você começa com ela numa determinada posição, e aí, T segundos depois, ela pode estar em qualquer lugar. Tá? Qualquer lugar é dado por essa distribuição gaussiana. Tá claro, gente? O que acontece com a partícula? Professor, Fala. então, esse tempo seria muito pequeno, porque o senhor falou 3 segundos e aí ela já pode estar em qualquer lugar. Isso. Como é que consegue saber aonde que ela estaria? Tipo, tem que fazer uma medição muito rápida? Não, então, como é que você avalia isso, né? Isso daqui é a distribuição de probabilidade da partícula, não é aonde ela vai estar, né? Não tem como saber, né? O que acontece é que você tem que repetir o mesmo experimento várias vezes. Então, vamos lá. A gente começa com N partículas localizadas, assim, tá? Cada uma dessas aqui é um experimento diferente. Aí você espera um tempo T. A função de onda ela vai difundir para uma coisa assim, né? Digamos, tá? Todas iguais. Aí você faz uma medida, né? Você repete essa medida N vezes para essas N realizações idênticas do mesmo experimento. Às vezes você vai encontrar a partícula aqui, às vezes você vai encontrar aqui, às vezes você vai encontrar aqui, às vezes você vai encontrar aqui. Então, o que vai acontecer é que você começa com a partícula assim, e aí depois, se você repetir o mesmo experimento N vezes e procurar onde ela está, né? Então, você repete esse experimento N vezes, você vai ter N pontos assim, ó, espalhados
entendeu? Vai ficar uma coisa incerta. Ela pode aparecer em qualquer lugar aqui. Você vai ter uma distribuição de probabilidades para esse ponto. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sim. Num tempo curto, fica mais concentrado ali no meio, né? Perto de onde ela estava no início. Se você esperar pouco tempo, se isso aqui for um tempo muito pequeno, sei lá, comparado com essas constantes aqui do problema, né? Aí realmente, assim, ela não vai ter tempo de ir para muito lugar, entendeu? Ela vai continuar, se você olhar um tempo infinitesimal depois do tempo zero, ela vai continuar concentrada ali. Mas se você esperar muito tempo, ela pode ser encontrada em qualquer lugar. Entendeu? Se eu fizer, tipo, várias vezes o experimento, vai ter algum lugar que vai ser mais provável de eu encontrar ela ou não tem? Tipo, ela nunca vai convergir para um lugar. Então, depende do intervalo de tempo que você olhar. Então, vamos falar que ela começa nesse estado aqui, e aí você espera um tempo t, num estado localizado, você espera um tempo t, e ela está numa função de onda assim, tá? Aí você vai repetir esse experimento N vezes. A distribuição de posições vai ser dada por um histograma, né, que a maior parte dos pontos vai estar concentrada aqui no meio. De vez em quando, né, vai diminuindo aqui. De vez em quando você vai ter um ponto lá longe. Mas a maior parte dos pontos vai estar aqui, tá vendo? No centro, que é onde o valor dessa gaussiana é maior, nessa região aqui. Tá? A maior parte dos pontos vai estar nessa região. Ocasionalmente, você vai ter um ponto longe, assim. A partícula, você repete o experimento várias vezes, às vezes, né? Existe uma probabilidade não nula dela estar lá. Né? Porque a gaussiana nunca é estritamente zero, ela decai para zero, então ela nunca é zero. Mas isso é se você esperar um tempo t. Se você esperar um tempo 2t, isso aqui vai com t ao quadrado, né? Então você vai ter uma distribuição que é 4 vezes, como se fosse 4 vezes mais larga, digamos assim. Então você vai ter uma coisa que é, se você esperar 2t, por exemplo, e repetir o experimento várias vezes, essa distribuição de probabilidades ela vai estar mais alargada, entendeu? De vez em quando você encontra lá longe, isso é raro. Mas, assim, a distância que ela pode ter andado é maior, entendeu? Faz sentido? Faz sentido, sim. Mesma coisa, se você esperar 4t, 8t, 100t, quanto mais você esperar, mais alargada vai ser a distribuição de probabilidades, porque a largura da distribuição de probabilidades está aumentando com o tempo. Isso é diferente de uma partícula clássica, né? Uma partícula livre clássica, se eu coloco ela com velocidade, momento zero, ela fica parada lá, no caso clássico. No caso clássico, eu coloco a bolinha aqui, ó, pum. O momento médio dela, o momento é igual a zero. Ela fica lá quietinha. No caso quântico, ela ganha uma incerteza na posição. E essa incerteza aumenta quanto mais você espera. E aí, nesse caso, a gente estava usando o propagador para achar a posição dela. Se a gente achar a posição, a gente não tem como conseguir saber o momento, né? Porque não tem como saber os dois ao mesmo tempo. Você não está achando a posição, você está achando a A distribuição. amplitude de probabilidade dela. Isso, exatamente. Tem que ser preciso, você tem que ser preciso nas frases. Você tem que falar de forma que não dê dúvidas. A gente não está achando a posição, a gente está achando a distribuição de probabilidades das posições. Então, aí a gente vai ver no princípio da incerteza nas próximas aulas. Quanto mais essa gaussiana alarga na posição, menos ela alarga no momento, né? Então, significa dizer que ela está se aproximando cada vez mais de um momento bem definido. A incerteza no momento está diminuindo.
Entendeu? Então, Entendi. assim, a incerteza na posição está aumentando, mas necessariamente, pelo princípio da incerteza, isso implica que a incerteza no momento tem que estar evoluindo, diminuindo, perdão. Então, eu vou conseguir usar o mesmo propagador que eu uso na posição para o momento? Ah, vai. Não, assim, a gente fez a conta na base da posição, mas o propagador, ele é um objeto independente da base. Isso é muito importante que você está falando, Bento. Obrigado por trazer esse ponto. Esse cara daqui, ele está expresso como um elemento de matriz na base da posição. Mas antes disso, ele é um operador, que é esse operador U de T aqui, e ele é independente da base. Eu poderia ter feito isso aqui, ó, eu poderia ter calculado P, U de T, P'. Isso seria o mesmo operador escrito na base do momento. E esses dois caras estão relacionados por uma transformada de Fourier. Vocês podem calcular, se vocês quiserem. Então, o mesmo propagador, ele vale, ele só está na base da posição. A cara dele vai mudar na base do momento, tá? Mas é que nem as componentes de um vetor mudam quando você olha numa outra base. Mas é o mesmo vetor, entendeu? Ele aponta na mesma direção. Aí, se eu fizer ele na base do momento, eu vou usar a mesma integral de dp, Então, cat P'. Na base do momento, o propagador ele é trivial, porque, sim, você vai usar a mesma coisa. Porque ele vai dar o primeiro. Aqui, ele está na base do momento, tá vendo? Uhum. Se você fizer isso aqui vão dar duas deltas, tá vendo? E aí, quando você fizer essas deltas, né, o propagador na base do momento ele é uma delta. Entendeu? Ele é uma delta. Você vai ter uma coisa aqui que é delta de... É que a gente usou aqui P', mas tem que usar P duas linhas. Então, você vai ter uma coisa que é tipo dP duas linhas, delta de P menos P duas linhas, delta de P duas linhas menos P, e aí agora sim é elevado a menos I sobre H cortado, P ao quadrado sobre 2N. E aí isso aqui é muito fácil de resolver porque a integral é em P duas linhas, né? Você vai ter isso daqui, isso aqui é P', perdão. Aqui você vai ter que substituir P duas linhas por P'. Então, o propagador vai ser delta de P menos P', elevado, aqui é P duas linhas também, é elevado a menos I sobre H cortado, P ao quadrado, sobre 2N. Então, o propagador na base do momento, ele é proporcional a uma delta. Entendi. O que faz sentido, porque a gente descobriu que ele é na base da posição, olha, na base da posição ele é proporcional a uma onda plana, tá vendo? Que é elevada a I alguma coisa. Então, a transformada de Fourier da onda plana é a delta, lembra? Uhum. Então, está tudo fazendo sentido, assim, matematicamente. Mas você pode fazer, eu encorajo você a tentar fazer a conta na base do momento. Acho que vale a pena. Vai ser esclarecedor. Mas o que eu queria transmitir para vocês hoje é isso, que a partícula livre quântica ela começa localizada e ela abre o pacote de onda e difunde no tempo. Esse é um fenômeno meio louco, né? Se você não tem, você tem um sistema isolado, você coloca ele com momento zero paradinho, né? Ele vai simplesmente ficar parado lá, classicamente. Mas quanticamente não. Quanticamente ele vai para o universo. Mais alguma dúvida, gente? Foi muita coisa hoje. Não deixem de tentar fazer essa conta e outras contas que vocês achem que seja interessante. Professor, eu estou aqui pensando numa coisa, porque assim, na gaussiana tem a probabilidade não nula até lá no infinito, mas se no início você tem uma posição
mais ou menos bem definida, com uma certa incerteza. Uhum. E você tem um momento também, mais ou menos. Isso não daria problema, porque, tipo, eu estou imaginando assim, como se tivesse na posição inicial, com uma velocidade mais ou menos determinada, como que num tempo curto vai chegar quase lá no infinito, sabe? Sei, boa pergunta. Então, é uma questão de probabilidade, né? Primeiro é o seguinte, se você tem uma posição bem definida, se você está localizado, o seu momento é completamente indefinido, pelo princípio da incerteza. Então, a partícula ela pode ter uma velocidade absurda numa direção arbitrária, entendeu? Sim. Então, Mas se for mais ou menos só, assim. mas aí você tem que calcular o que é mais ou menos. Tipo, você tem que botar uns números aí, né? E você tem que ver qual é a probabilidade da partícula ser encontrada muito longe. Essa probabilidade provavelmente vai ser pequena para valores razoáveis, né? Assim, eu entendi o que você quis dizer, a sua dúvida, mas eu acho que você tem que botar números. Aliás, isso é uma coisa que eu acho que é interessante, vocês colocarem aqui, por exemplo, a massa do elétron, né? E começar com uma incerteza da ordem de, sei lá, 1 nanômetro, né? E ver quanto tempo você tem que esperar para essa incerteza ser da ordem de 1 centímetro ou da ordem de 1 metro, entendeu? Aham. É uma conta interessante que eu não fiz, mas que a gente pode fazer depois. Mas, assim, não existe isso de mais ou menos. Tipo, a gente tem que botar números, assim. Você falar, a partícula está confinada numa região de 1 nanômetro, ou de, sei lá, 1 centímetro, não importa. A região, tá? Tem uma caixa, você sabe que ela está lá dentro, confinada, né? Agora, eu quero saber qual é a função de onda num instante t, né? Então, você tem que fazer a conta, né? Se ela está confinada numa região e a função de onda é dada por uma gaussiana, a incerteza no momento está completamente determinada, porque se eu tenho a função de onda gaussiana na base da posição, ela é uma gaussiana recíproca no momento, entendeu? Mas, assim, a intuição é essa. A intuição é que quanto maior a localização da partícula, mais incerto é o momento. E quanto mais incerto é o momento, mais rápido ela vai difundir para qualquer lugar, né? Tem isso aqui, ó, se você for olhar, né? Isso daqui vai com delta ao quadrado mais h cortado ao quadrado sobre m delta ao quadrado t ao quadrado. Então, tem um coeficiente aqui que é inversamente proporcional a delta ao quadrado. Então, quanto menor delta, quanto maior a localização dela, né? Quanto mais preciso você sabe onde ela está, mais rápido ela vai difundir. Tá entendendo? Isso está associado ao fato de que quanto mais localizada ela está, mais incerto é o momento dela. Então, ela pode ter um momento, um porradão para a direita ou para a esquerda, para uma direção aleatória, entendeu? Por causa do princípio da incerteza. É muito louco. Assim, é muito diferente do que a gente está acostumado. Mas você tem que botar números aqui e ganhar um senso desses números. Tá? Aliás, esse é um exercício que eu estou passando agora. Botem números nessa forma. O que tá me pegando mesmo é que, tipo, mesmo botando número, eu vou lá, vou botar o número, mas como que tem uma probabilidade não nula? Porque, tipo, tem as incertezas bem definidas da posição e do momento. Como que tem uma probabilidade não nula de ser achada lá perto do infinito, assim, sabe? A probabilidade maior é de você estar aí na sua casa agora, mas se eu fizer uma medição de onde você está, existe sempre uma probabilidade não nula de você ser encontrado em Marte. É verdade. Né? É que você é uma partícula clássica. Então, a sua massa é muito grande. Então, para você ter uma probabilidade apreciável de ser encontrado em Marte, você tem que esperar um tempo grosseiramente alto, entendeu? Sem falar que você não é uma partícula livre, porque, enfim, não que você não seja livre, mas tem outras coisas influenciando a sua posição. O campo gravitacional da Terra, por exemplo. Ele está te prendendo no chão e você... Isso altera essas probabilidades, entendeu? Sim. Mas, assim, acho que o que está te pegando é o que significa, o que é probabilidade, o que é incerteza, né? A incerteza, ela pode ter um determinado valor, mas isso não significa dizer que a probabilidade de você encontrar a partícula num lugar muito longe seja zero, só porque a incerteza é pequena. Entendeu?
Então, eu posso ter um elétron localizado numa região de 1 nanômetro, por exemplo, nesses microscópios eletrônicos lá que o pessoal tem na PUC. Mas, ainda assim, se for uma gaussiana, né, se a gente estiver tratando de uma função de onda gaussiana, ainda existe uma probabilidade não nula do elétron ser encontrado no Canadá. Agora eu entendi melhor, porque mesmo quando a gente tem incerteza, não significa que ele está exatamente dentro dessa incerteza, né? Não, a incerteza é a região que concentra a maior área da distribuição de probabilidades. Ainda tem mesmo com incerteza, ainda dá para encontrar lá. Agora ficou mais claro para mim. Tem um rabo da distribuição, entendeu? Esses rabos aqui, eles vão decaindo, mas eles nunca são zero, estritamente falando. Tá mais claro? Bem mais claro. Que bom. Mas botem uns números aqui para vocês entenderem o que isso quer dizer, né? Vocês vão ver que H cortado é um número muito pequeno. Então, você tem que compensar para esse efeito ser apreciável, você tem que compensar com uma massa muito pequena, tá vendo? Já dá para ver aqui. Ou com uma incerteza muito pequena, entendeu? Então, acontece que H cortado é 1 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. Então, em unidade do sistema internacional, isso é um número minúsculo, né? Então, enfim, vocês têm que comparar isso com números concretos, tá? Mas eu quero que vocês vejam a beleza do negócio, que é verdade, em mecânica quântica não dá para falar que nada está parado. Você bota uma partícula parada e daqui a pouco você não sabe mais onde ela está. Está sempre nesse movimento quântico da distribuição de probabilidades aumentar. Entendeu? Isso vai mudar para partículas com potencial, né? Que estão sujeitas a um potencial. Quando tem uma força atuando na partícula, isso diminui a probabilidade de você encontrar a partícula lá no infinito. Porque se a força for atrativa, se ela for uma força, um potencial que a gente chama de potencial confinante, ele vai querer fazer a partícula ficar confinada numa determinada região. E aí a probabilidade, a função de onda não vai ter mais esse efeito de fusão, entendeu? Então, vamos resolver, por exemplo, a equação de Schrödinger para um potencial de um oscilador harmônico. A gente vai ver que a função de onda ela não vai sofrer né, a função de onda gaussiana, por exemplo, ela não sofre mais essa expansão, né? Ela vai ficar confinada, ela não vai ficar abrindo a certeza dela. A gente vai ver com mais calma, quando tiver força, quando tiver potencial, tá? Mas as coisas mudam bastante. Isso que eu falei, fale só para partícula. Diga. Potencial, a gente vai usar esse mesmo propagador? Não, o propagador é outro. Porque o propagador, ele depende dos autovalores da Hamiltoniana, lembra? É verdade. E aí os autovalores da Hamiltoniana na presença de um potencial vão mudar, eles não são mais P² sobre 2m. Então, esses números aqui vão mudar e esses autovetores vão mudar também. Então, vai mudar tudo. Esse propagador, ele só vale para partícula livre. Tá? Ele só vale para partícula livre. Cada problema tem o seu propagador. E resolver um problema quântica. Então, tipo, vai ter um propagador para partícula livre, um propagador para partícula na caixa, um propagador para oscilador harmônico, então cada um vai ter um diferente. Exatamente. Um propagador para o átomo de hidrogênio. Cada situação que é diferente tem um propagador diferente. E, tipo assim, gente, não é tão diferente de leis de Newton, né? A gente está resolvendo, só que agora, ao invés de resolver para a trajetória da partícula, a gente está resolvendo para a função de onda, que é um objeto a partir do qual a gente calcula probabilidades dos resultados de medida. Então, o que a gente está fazendo a gente está escrevendo as forças que atuam no nosso problema, a energia potencial que atua no nosso problema, a energia cinética que atua no nosso problema, e tentando descobrir a solução geral da equação diferencial de movimento, dado uma condição inicial. Então, é bastante parecido, né? Mas muda a interpretação, porque agora a gente não está falando mais de trajetória, a gente está falando de ondas, de funções de onda, que dão probabilidades, tá?
Então, essa é a diferença entre mecânica quântica e a mecânica clássica nessa altura do campeonato. Mas a ideia básica é a mesma, é relacionar estado inicial com observações futuras que a gente possa fazer, né? Que é o que a física faz, no final dos contos. Fazer predições. A gente quer prever o futuro da partícula. Acontece que em mecânica quântica, prever o futuro da partícula é prever as probabilidades de onde ela pode estar, ou do momento que ela pode ter, ou de qualquer outra medida que a gente possa fazer. Mais alguma dúvida, gente? Não deixem de fazer essas contas, hein? Vou parar de gravar a aula aqui. Muito obrigado.